Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, de acordo com quem esteja nos assistindo. Esta abordagem de hoje vai chegar nos quatro cantos e recantos do nosso planeta e é uma abordagem multidimensional, ok? Só para atiçar um pouco a curiosidade de vocês, o assunto de hoje é o daqueles que nos fazem ficar mais conscientes, mais produtivos em nossos relacionamentos diários. Que relacionamentos são esses? Relacionamentos de amizades, relacionamentos de companheirismo, relacionamentos amorosos. Portanto, é um assunto imperdível, só para atiçar. Em seguida, direi qual é o tema. Bom, um merecido presente e futuro para todos vocês que nos assistem ou mesmo nos acompanham, porque vários outros vídeos já gravamos e divulgamos. Estão aí acessíveis a todos, numa demonstração de interesse por melhores dias, por melhores meses, por melhores anos evolutivos. A cada abordagem nossa é uma semente que plantamos em cada um de vocês que nos acessam. Como um dos autopesquisadores neste nosso laboratório semanal de autopesquisa, eu, Zabit Zumba, em nome da coordenação do projeto, da coordenação desse laboratório, cumprimento todas as consciências em evolução, tanto física como extrafisicamente, como forma de gratidão pelo interesse, pelo incentivo e pelo amparo recebidos de todos vocês. Hoje, como já alertei no início, abordaremos um assunto que nos faz evitar relacionamentos vulgares, que é uma perda de tempo, apesar de ser um aprendizado momentaneamente, né? Mas pela compreensão do processo de nosso próprio autorrevezamento multiexistencial, ou seja, a materialização da posteridade para nós mesmos, ou para si mesmo, ok? Seremos melhores ou piores, dependendo do investimento que fizermos em cada presente. Qual é a escolha? É de cada um. Tema. Um tema temporal. Todas as vezes que este tema for acessado, ele vai ser útil, vai ser oportuno. E cada um vai dar essa utilidade, que se auto-merece em relação ao seu próprio processo evolutivo. Relacionamentos multiexistenciais, ou seja, relacionamentos durante as existências sucessivas de nossa consciência, de nós mesmos, né? Se tornam relacionamentos amigáveis ou relacionamentos em que não há entendimento, em que há conflito. Então, por quê? Surge do nada? Não, sempre há uma causa, correto? E quando isso se apresenta, é um efeito do que houve em um passado recente ou um passado pretérito, assim dizemos. E nos relacionamentos, o que é que acontece? Né?
de alguma forma, afinidade. Então, ódio ou amor puro. Olha cá os extremos, didaticamente colocando. Amor com amor se paga. Não é isso mesmo? Nós costumamos ouvir isso. Faremos a apresentação pelo paradigma consciencial. E para a reflexão, o amor puro é o único cura-tudo, de fato, capaz de funcionar. Em um conflito, coloque amor e veja o que acontece. Faça essa experiência. Torne um laboratório o seu dia a dia. O processo evolutivo ficará mais otimizado. Ok? Bom, em nossa convivência multidimensional, né, ou interdimensional, a assistência interconsciencial entre as consciências, que se dá por meio da tarefa do esclarecimento, é o verdadeiro amor da mega fraternidade. Essa mega fraternidade tangível. Você sente o prazer, a satisfação de estar lidando com o outro. E é bem superior à carícia, soma a soma, ou corpo a corpo. Aquela que denominamos como tarefa da consolação, de levar em mãos algo que o outro precisa. Ok? Dá para ver a diferença? A multidimensionalidade é a condição da vida maior. Olha como expande a visão quando a gente se conscientiza que nossa convivência não é só intrafísica, que nós convivemos com a extrafisicalidade. Portanto, nunca estamos a sós. Ok. Prosseguindo e, ao mesmo tempo, iniciando o desenvolvimento do assunto propriamente dito. Vamos falar aqui sobre relacionamentos multiexistenciais, vida após vida. E a gente se baseou neste assunto de hoje, com relação a esse tema de hoje, em um artigo do professor, pesquisador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o Alexandre Pereira. E esse artigo está, em sua totalidade, né, completo, no site Consciência Lúcida. Ok? Lá na frente vou falar de amor puro e de ódio para dar um contraponto. Aí será um outro artigo que eu vou citar no momento. Em nossas múltiplas vidas, ou vidas multiexistenciais, vivemos cercados por muitas consciências. Em cada passagem pela dimensão física, esta em que estamos, né, acabamos nos relacionando de muitas formas e em diversos níveis. A vida social é um contexto valioso, mas muito valioso mesmo, em cada vida nova. E depende de cada um de nós qualificar esse contexto, qualificar esse relacionamento ou esta vida social. A busca pela solidão é uma meta inatingível, pois nunca estamos a sós. Então, fechar-se na própria família também é uma tentativa inútil, pois não nos desconectamos dela. Há sempre um revezamento. Tá? Entenderemos depois. Uma das grandes chaves do sucesso na convivência é saber se conectar com os outros. Portanto, é a conexão que fazemos com as demais consciências.
e saborear a inter-relação que fazemos cotidianamente, né? Aprendendo por meio da interassistencialidade, assistência mútua. Eu faço isso para você porque você precisa. Ao mesmo tempo, estou aprendendo com você ou recebendo em você o que você tem para me completar. E depois há uma complementação na convivência. Apesar de vivermos relacionamentos afetivos com nossos familiares, a maioria das pessoas não entende que esses papéis são meramente transitórios. E aqui vem o apego. Quando você percebe que tudo é passageiro e que há sempre renovação, por que ficar apegado? Né? Pensemos nisso. Caso você tenha perdido um parente, né, muito querido, por exemplo, né, e lamenta sobre sua perda, é porque ainda não entendeu que quando alguém morre, quer dizer, descarta o corpo físico, né, esse corpo biológico denso, aqui, que é um dos veículos nossos, né, é um dos veículos da consciência, tá? Os papéis sociais desaparecem também. Ou seja, seu pai falecido não é mais seu pai. Assim como sua mãe falecida também não é mais sua mãe. E assim por diante. Por quê? Porque cada consciência já passa a ter novas funções na nova dimensão. Quando morremos, atuamos mais como consciências e automaticamente nos desligamos de nossas funções, como também de nossas obrigações materiais, ou costumeiramente conhecemos como obrigações intrafísicas, aqui entre nós. O mesmo ocorre com nossa companhia afetivo-sexual, e que chamamos coerentemente de dupla evolutiva, onde um assiste o outro em prol da evolução conjunta, que ao mesmo tempo se torna individual. Então, apesar de conviver com base, né, no amor e na afinidade, é preciso estar lúcido que esse sentimento deve ser vivido hoje, a cada momento presente, a cada presente nessa vida, ao invés de desejar ou se angustiar com questionamentos sobre um amor eterno, né? Como se fosse infindável. E, na realidade, a afinidade continuará, mas não há necessidade de colocar essa, essa afinidade de forma desequilibrada, assim como se fosse, tivesse posse do outro ou do sentimento do outro, ok? Nenhum relacionamento íntimo é eterno. Até chegarmos ao nível dos serenões, né? E essas são consciências que estão no topo da evolução conhecida aqui para o planeta Terra, ainda nos apaixonamos milhares de vezes. Então, por mudanças de afinidade, alguns amores antigos avançaram mais e bem mais rápido, né, que nós, enquanto outros vão ficando para trás no quesito da evolução. E assim, uma única companhia, ou a conhecida alma gêmea, né, se torna impraticável. Então, dessa forma, precisamos alcançar o entendimento maduro
relativa ao nosso convívio multiexistencial. Amadurecimento nisso. E por que isso? Para que tenhamos menos sofrimento e mais tranquilidade. É preciso ser realista. Ou seja, não viver no romantismo, né, nas paixonites agudas, mas nem tampouco na desilusão. O amor é sereno, a maturidade é racional. Isso para reflexão. Ok? Deu para se situar com relação ao relacionamento em si? Tudo bem. Agora, nós vamos falar de ódio ou amor puro. Na verdade, vamos falar de amor. Tá? A pergunta é: você escolhe o quê? Ódio ou amor? E no amor, é paliativo ou busca-se o amor puro? Bom, pensem nisso. Este artigo, né, já está no Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, escrito pelo professor Valdo Vieira, pesquisador, autor do paradigma consciencial e propositor das neurociências, conscienciologia e projeciologia. E esse livro está na editora Editares, ok? E nós nos baseamos, né, neste tratado para trazer hoje este assunto, ok? Então, apesar de presenciarmos discussões, brigas, conflitos, guerras, né, quase que diariamente, né, por todo o tempo, né, e por toda parte, o alumbramento do amor puro, e bem, chamando bem a atenção aqui, há de crescer, sim, cada vez mais acima do que fazemos e com o que nos preocupamos. É a tendência. Uns vão conseguindo mais lentamente, outros mais rapidamente, porque cada vez mais sente a satisfação, né, o prazer de se aprofundar nesse sentimento tão elevado que é o amor. Esta é a essência, tá? Ou seja, o amor puro é a essência da cosmoética. É a essência da policarmalidade, né? Do Policarpo. É a essência do serenismo, ou seja, das consciências mais elevadas usam o amor puro. É a essência da evolução consciencial. O amor puro entende. O amor puro cede, não chora, tá? E quando... E aqui a gente pode até fazer essa pergunta, né? E quando é que comprovamos isso? Quando é que comprovamos que há isto realmente? Né? Comprovamos muito mais, né, com as projeções conscientes assistidas por nossos amparadores. Nos conduzem a ver, a sentir, a presenciar este sentimento nas dimensões, nas diferentes dimensões, na extrafisicalidade. Nessas condições, vemos tudo isso com o quê? Com os para-olhos, ou seja, os olhos do psicossoma, alma, espírito, perispírito. Por quê? Porque estamos deslocados como consciência do corpo físico. O corpo físico fica no leito e saímos de psicossoma. Por isso que a gente fala para-olhos. Então, vemos com os para-olhos da consciência, né? Os olhos físicos estão no corpo humano inerte, no leito. Então, vemos, quando nos projetamos,
situações reais de amor e também de ódio extrafisicamente. Isso é vivenciado por nós mesmos, e a isso chamamos de autoexperiência. Tá? Você vê, você enxerga, você sente, né? Não fica deduzindo ou acreditando. Né? Então, além. E como se vê isso? Pela compaixão. Né? A compaixão da assistência direta pelas consciências de níveis evolutivos bem superior, mostra como essas consciências assistem as demais consciências menos evoluídas ou em desequilíbrio. Né? É com compaixão, compreendendo a situação de cada um, porque sabe que em cada um está havendo a repercussão da lei de causa e efeito, da lei cosmoética de causa e efeito. O que se faz, né, se responde. O que se planta, se colhe. Né? Então, essas consciências mais evoluídas, que já nos referimos antes, são os serenões. É o que é o modelo de nível evolutivo, vamos dizer assim, nota 10 aqui para o planeta Terra. E essa assistência com compaixão, feita por essas consciências, são realizadas as legiões de consciências extrafísicas desesperadas, desequilibradas, baratrosféricas, né? E que ainda não têm amor, não sabem se expressar com amor por causa do seu passado rude, persista, até então. Então, perguntamos, você, com o seu padrão consciencial atual, caminha para as comunidades patológicas, as comunidades baratrosféricas, ou para as comunidades sadias, as comunidades evoluídas, pós, né, pós-morte, né, pós-desativação do corpo físico, biológico. Então, dá para saber. Como nós vamos saber? Tá? Vamos lá? Sócrates já respondeu a isso. Né? A gente atribui a Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Só que nós complementamos isso aqui. Pesquise-se, faça autopesquisa e conheça-se. É a mesma coisa. Estou ampliando para dar ênfase ao conheça-te a ti mesmo. Busque prioritariamente o autoconhecimento. Aí sim, vamos descobrir nossas potencialidades, nossas competências, mas também nossos pontos fracos ou fardos, ou aqueles princípios que ainda não conseguimos acessar, ou colocar em prática, ou absorver, ou introjetar, ou se ainda temos colocado em ação de forma frágil, superficial. Sem o egoísmo, ainda tão enraizado em muitos, né, na sociedade, todos sentiriam mais amor real em si próprios. Através de quê? Através da bênção da vergonha, de se reconhecerem muito egoístas em suas aflições e falsos reclamos. Como tem gente que reclama de barriga cheia, né? Isso é um ditado também. Não é isso? Então, o mais envergonhador durante uma projeção consciente, né? Aquela projeção consciente vexaminosa, você passa vergonha de ver tanta coisa dentro de um contexto de amor puro, de sentimento elevado, simples. E nós, com tudo para ter esse sentimento, ou aplicar, ou agir, não fazemos. Então, se torna envergonhador. E nessa projeção, né, é uma
projeção vexaminosa. A gente passa vexame. E a gente nota o quanto pequeno a gente é em relação à grandiosidade de determinadas outras consciências que estão já em outro patamar evolutivo, aplicando esse sentimento elevado de amor puro e tendo compaixão daquelas consciências que estão ainda na baratosfera. E é reconhecer o nosso choro, né? O choro de bilionários do conhecimento libertário, contraditório em relação às legiões de consciências extrafísicas, né? Ou seres imaturos, né? Desestruturados em suas emoções, ou sombras vivas nas dimensões extrafísicas dos desesperados deste planeta, escola, hospital. Lembremos que amor é saúde, ódio é doença ou falta de evolução. Só se desespera, tá? Quem odeia. Só sofre quem não metaboliza o amor puro pelo mental soma, ou seja, pelo veículo de manifestação nossa, né, da consciência, racionalmente. Em homeostase, compreensão, que a gente pode dizer em equilíbrio, com relação aos sentimentos, com relação às emoções. A experiência do verdadeiro amor é personalíssima, é de cada um. O amor é paciente, o amor espera, ajuda na dose certa, em tarefas de abnegação e renúncia, usando sempre a tarefa do esclarecimento, procurando esclarecer para que aquela consciência saia de suas imaturidades e siga evoluindo de forma mais otimizada, você sabendo que está tendo um papel importantíssimo no processo evolutivo desse companheiro, dessa companheira, dessa consciência que ainda está relutando, né, em passar ou a passar de um patamar para um outro melhor. Então, o papel próprio, né, de amparador, né, tanto físico como extrafísico, e não de um elemento, de uma consciência impositiva, rebelde, autoritária, belicista, controladora. Isso acontece muito, né? Entre pais e filhos, maridos e mulheres, mulheres e maridos, relacionamentos, de uma forma geral. Os amparadores amam, têm paciência. E como são pacientes, né? Nos ver fazendo besteira diariamente. Não é fácil. Mesmo assim, tem compaixão. Porque sabe que em algum momento a gente vai conseguir deslanchar. Até então, se a gente ainda não deslanchou, é por ignorância mesmo, né? Porque está tudo aí explicando, né? Muito material, há muitos esclarecimentos a respeito, mas o processo prático realmente é secular, né? Por isso que multiexistencialidade vem de outras existências, e é uma caminhada. Daí porque não promovem violentações. Os amparadores não promovem violentações, não promovem estupros evolutivos ou projeções conscienciais constrangedoras ou vexaminosas. Ok? Sabe exatamente o que cada um está em condições de acessar e respeita o momento de cada um. Viemos a vida humana para ser felizes. Viemos para amar.
Viemos para ter prazer. Basta usar a cosmoética, fazer em equilíbrio, com respeito ao outro, né? É uma convivência consciencial dentro dos parâmetros. Quem ama não sofre. O que faz sofrer é o desamor, a patologia do ódio ou os caprichos pessoais. Quem ama, de fato, né, de fato, não reivindica, não censura, nem vive na insegurança dos ciúmes. Quem ama compreende, perdoa sempre, renuncia com alegria, harmoniza, pacifica, se dedica com isso e se delicia, né? Além de se beneficiar com a ação prestada, executada. Por quê? Porque o resultado é satisfatório. Olha quanta satisfação se tem quando você age diante de um autoritário, de um belicista, de um elemento impositivo com acalmia, com compaixão, com esse sentimento. Desmorona. Chega ao ponto que eu disse, puxa vida, por causa das energias que você coloca naquela situação. E quando está fazendo isso, mais amparo você recebe para ajudar no processo de esclarecimento e de homeostasia do outro, né? Então, é vergonhoso a gente chorar por amar e ver as outras pessoas também, as pessoas a que amamos, né, chorarem por amar. E o pior de tudo nesse quadro, né, é às vezes chorarem por nos amar. Amor é sorriso e não lágrimas. Quem diz amar e somente chora, não ama, apenas odeia. E odeia, em primeiro lugar, a si próprio. E isso é o quê? O auto-ódio. O egocentrismo infantil e o egoísmo adulto exigem exclusivismo e reclamam a posse de outrem ou de algo. E aqui trazemos uma para reflexão. Ódio é sectarismo. O amor é universalista. O amor é cósmico. O amor não tem fronteiras. Ok? Ficou claro? Foi entendível? Mexeu com cada um? Essa experiência pessoal, autoexperiência. Cada um sabe como isso repercutiu e como vai ser a partir de agora. Nas considerações finais, sempre com interpretação relativa, não retenha ou prenda seus entes conhecidos que morreram e também não algeme seu grande amor. Para que fazer isso? Os relacionamentos devem respeitar sua respectiva dimensão. Todo apego ou possessividade é um desperdício emocional. É importante saber se conectar com os outros, como já nos referimos antes, mas o fundamental é saber o momento do desligamento natural ou consciencial. Por aí, vemos quão difícil é assimilar as realidades extrafísicas que vivenciamos através das projeções conscientes aqui no planeta Terra.
As consciências sentem o amor sadio dos seres mais evoluídos e o ódio patológico das consciências extrafísicas perturbadas. Dá para sentir isso. Por isso que essa convivência multidimensional, né? Convivemos extrafisicamente e intrafisicamente. Então, sentimos essa energia positiva e essa energia desequilibrada. O que devemos fazer? Não é fugir. Trabalhar para dar assistência a essas consciências extrafísicas que estão próximas a nós, que chegaram, e fazer um trabalho, um processo energético, boas energias, de compreensão, de compaixão, de um sentimento elevado, e, se possível, com orientação, né, com esclarecimento da situação. Ok? De maneira contraditória, multidões escolhem o pior, né? Pervertem, né, o amor, ao invés de analisar e verem que elas mesmas amam, elas mesmas querem e precisam amar ainda mais. É uma questão de esforço, de dedicação, de compreensão. Pois quem ama não tem problemas complexos. Quem ama descomplica. Quem ama alivia. Quem ama soluciona. Quem ama enriquece. Quem ama doa. O amor puro está acima de tudo. E para a reflexão final, os fracos odeiam, os fortes amam. Tudo bem? Como citei antes, temos os dois artigos, um do Alexandre Pereira e o outro está no livro 700 Experimentos da Conscienciologia. E as frases para reflexão do léxico de ortopensatas. Não há nada mais prioritário do que o autoconhecimento. Por que isso? Porque somente acertamos mais quando o autoconhecimento vem antes da ação. E assim, gratidão às consciências intrafísicas e gratidão a todas as consciências extrafísicas. E até o próximo assunto. Até lá.